Bora para o nosso primeiro painel e vocês fiquem bem ligadinhos aí, almoço só 1h30, tá? Então bebam água, tá muito calor aqui. O nosso primeiro painel se chama Estratégias de Descarbonização do Setor Privado Brasileiro. A gente convida para conversar sobre isso o Rodolfo Sirol, volta para cá, presidente do Conselho do Pacto Global da ONU no Brasil. Paulo Pianês, diretor de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Mafrig. Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade do CNI. Lilian Thaís, gerente de Sustentabilidade do Grupo Malve. E para mediar essa conversa, convidamos Lídia Ramos, coordenadora de engajamento para a América Latina, iniciativa STBI. Gente, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou com um pouquinho de medo desses banquinhos, eu preciso conversar. Me ajuda. A gente está com medo de falar depois da professora Tânia, na verdade. Deu certo. Obrigada, doutora. Gente, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Lígia, faço parte da equipe do Pacto Global no Brasil. Trabalho para a iniciativa Science Based Targets. E a gente vai falar um pouquinho aqui então das estratégias de descarbonização do setor privado. Vamos ter a oportunidade de falar sobre indústria, sobre o setor de geração de energia fundamental para essa transição. E a gente vai ter o grande prazer de ter duas empresas brasileiras com metas baseadas na ciência aprovadas aqui. Essa semana foi uma semana fantástica para a SBTI. A gente teve o anúncio primeiro do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, recomendando às empresas que tenham uma meta baseada na ciência aprovada pela SBTI para que continuem essa trajetória de descarbonização. A gente teve o presidente Joe Biden dos Estados Unidos dizendo que os fornecedores da Casa Branca agora vão precisar ter uma meta baseada na ciência para fornecer para a Casa Branca. Então vão ser 500 fornecedores ao longo de 2 anos. E a gente chegou a 4.000 empresas comprometidas com a iniciativa. Então é uma semana fantástica para a gente, estou realmente muito feliz de estar aqui. E para começar essa conversa, então, eu vou convidar o Davi, da CNI, a falar um pouquinho sobre as estratégias da indústria para a descarbonização aqui do Brasil. Bom, obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao Rodolfo, ao Carlos pelo convite. Sempre é uma oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco sobre o papel da indústria, a questão da descarbonização, uma agenda muito importante, a qual a CNI já vem desenvolvendo há algum tempo. Inicialmente, por questão de tempo, acho que eu vou correr um pouquinho aqui, mas a ideia é que a gente possa mostrar um pouco como foi construída essa estratégia, o que é que essa estratégia está, como que ela está conectada com política pública também, que eu acho que é um arcabouço bastante importante para que a gente dê escala também a toda essa transição, uma transição que com certeza vai custar dinheiro e daí a importância também do engajamento do setor financeiro em toda essa agenda. Inicialmente a gente considera algumas tendências, tendências que ocorrem tanto no âmbito internacional quanto doméstico. Na questão doméstica, hoje o Brasil ele trabalha com alguns acordos importantes e precisa estar bastante conectado, atendendo bastante a questão da sustentabilidade. Então temos aí a questão do Mercosul, União Europeia, um acordo muito importante, um acordo que tem um capítulo inteiro de desenvolvimento sustentável. E a gente pode perceber também que o pilar central é o Acordo de Paris, daí a importância do trabalho todo do setor produtivo na questão de clima, na questão de mitigação e principalmente, como foi colocado aqui também, uma agenda tão importante quanto que é a questão da adaptação. Então temos aí esse acordo importante, o Brasil caminhando, mas temos um outro também que já se iniciou um processo de adesão, que é a questão da OCDE. Se a gente perceber também, 40% dos instrumentos da OCDE diz respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. E quando a gente começa a relacionar isso com política pública ambiental, num primeiro momento a gente está bastante engajado, mas quando você começa a aprofundar essa análise e ver questões relacionadas à eficiência e eficácia dessas políticas, a gente precisa trabalhar bastante para que a gente possa atender todos esses instrumentos. No ambiente internacional, a gente vê vários planos de investimento. Algum tempo atrás foi divulgada a questão do Green Deal europeu,
direcionando os investimentos para a questão climática, as ações, iniciativas, mas também contemplando a perda, né, de ações para reduzir a perda de biodiversidade, trazendo a economia circular com um pilar mais horizontal, mas principalmente investindo aí dentro dessa agenda. Recentemente, o plano americano, 430 bilhões, contemplando principalmente a questão energética. E se eu pudesse arriscar aqui duas grandes agendas, que a gente vem percebendo todas as discussões em vários fóruns internacionais que a CNI trabalha, eu arriscaria aqui dois grandes pontos. Primeiro, segurança energética. Segundo, segurança alimentar. Acho que esses dois temas, hoje em dia, estão norteando todas as discussões internacionais. É claro que toda essa discussão ela puxa também, né, temas importantes, como questão de fósseis, questão de biocombustíveis, questões relacionadas à transição energética, novas tecnologias, mas eu acho que, se a gente perceber, na própria COP, grande parte dela está trabalhando com esse esboço, com essa agenda de transição energética e segurança alimentar. No caso da CNI, ela desenvolveu uns 3 anos atrás uma estratégia mais robusta. É uma estratégia que, a partir desse cenário, a partir dos novos comprometimentos que a gente vê vários países, várias empresas assumindo, como a questão da neutralidade, enxergando o carbono como commodity, trabalhando a expansão de renováveis, solar, biomassa, eólica, mas também trazendo as questões das biotecnologias, questões importantes que vão ajudar também a que a indústria possa proporcionar um caminho mais aderente a essa agenda global. Trabalhamos muito nessa parte de transição energética, então, tanto a parte de eficiência energética, que hoje é a agenda mais barata. Eficiência energética, a CNI, desde 2015, finalizou um primeiro projeto chamado Aliança, ou seja, com pouco recurso financeiro, tem uma grande economia de energia. Atendemos inicialmente 12 grandes plantas industriais. A economia de energia foi suficiente para você gerar o abastecimento de uma cidade de 60 mil habitantes. E agora a gente está na versão 2.0, dobrando para 24 grandes plantas industriais, um trabalho que a gente está fazendo junto com a Abraço e também com o Procel. Parte de novas tecnologias, hidrogênio trabalhando, principalmente na região do Ceará, na região do Rio de Janeiro e também agora já no Rio Grande do Sul, mas tentar trazer tecnologias que o Brasil possa ter alguma vantagem competitiva, principalmente quando se pensa em abastecimento dessa grande demanda mundial. Vou passar aqui por alguns pontos, que depois a gente pode voltar rapidamente, mas só completando aqui a estratégia. A gente fala muito de mercado de carbono, a gente pode explorar um pouco, um assunto bastante discutido aqui dentro da COP, e eu queria passar para vocês também a posição da CNI em relação a esse assunto, mas é importante que a gente tenha também em mente como que a gente poderia trabalhar a questão da NDC como um todo. O mercado de carbono sozinho ele não resolve, ele vai ajudar, mas a gente precisa pensar em expansão de renováveis, na questão do desmatamento ilegal, e principalmente também no fortalecimento da nossa política de biocombustíveis. Economia circular, um terceiro pilar que a CNI vem trabalhando, tanto internamente quanto em âmbito internacional, por meio da norma internacional ISO. E, por fim, uma agenda mais Brasil, uma agenda que a gente tem um grande destaque, que é a questão da conservação florestal. Claro que tem um papel importante do governo de comando, de controle, de fiscalização, e precisa se fortalecer isso dentro dos estados, mas tem um papel também do setor produtivo, a partir da bioeconomia, como gerar renda e riqueza a partir da exploração sustentável dos recursos biológicos. Ou seja, como fomentar uma indústria aí de cosméticos, fármacos e também aí de alimentos. Fico por aqui e volto. Muito obrigada, Davi. Nós somos o primeiro painel, então a gente vai ter que ditar a regra aqui, meus queridos. Vamos lá. Muito obrigada, Davi. Foi ótimo ouvir os exemplos da indústria. Sem dúvida, a gente vai ter muito tempo para conversar aqui ao longo do dia e trocar várias ideias. Então, agora eu vou aproveitar para passar para a Thaís, do Grupo Malve, uma grande parceira nossa. Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os motivadores para o Grupo Malve se comprometer com a iniciativa Science Based Targets e de que forma essa meta baseada na ciência faz parte da estratégia de descarbonização da empresa como um todo. Obrigada, Lídia. Está funcionando, né? Bom, eu sempre estou contando essa história, né? Porque o Grupo Malve é uma empresa de 54 anos e nós temos desde eu sou formada em 68, em 78 a gente criou o Parque Malve com um plantio de 35 mil árvores,
disponível para a comunidade. Depois a gente adquiriu mais áreas de proteção de Mata Atlântica e totalizando hoje 4,3 milhões de metros quadrados, inclusive com uma grande parte como vinculada à lei do SNUC, né, então protegido como patrimônio particular natural. Além disso, em 2007 e 2008, nós neutralizamos aí as nossas primeiras emissões de carbono e, após esse período, né, a gente fez uma série de investimentos, não só na questão de emissões, porque o setor têxtil, vocês devem saber, de tanto a gente falar, né, é muito impactante no consumo de água, é muito impactante na geração de resíduos, então nós somos pioneiros na instalação de aterros industriais. Isso hoje não é mais muito orgulho, mas lá atrás, enquanto ninguém tinha um aterro industrial licenciado, nós somos a primeira empresa a fazer isso dentro do nosso parque, inclusive, né, dada a seriedade do monitoramento que a gente tem desses aspectos. Além disso, nós investimos em água, principalmente, né, faz 2 anos aí que nós lançamos aí o nosso jeans com um copo da água, fazendo uma redução expressiva, sendo uma tecnologia, uma das 5 empresas no mundo a ter essa tecnologia e a primeira na América Latina. Então, aqui é só para contextualizar, né, a importância que o Grupo Malve dá para as questões ambientais. Isso está dentro da nossa responsabilidade, né? Acho que a gente chama isso, acho que culturalmente a gente entende essa responsabilidade e entende que nós dependemos de recursos naturais para operar, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo aí da crise hídrica de 2015, que as empresas pararam por falta de água, né? E a gente vai parar por outros motivos, a gente vai parar por falta de matéria-prima. Então, essa história do Grupo Malve foi o que trouxe a gente a buscar e ser a primeira empresa a assinar o Business Ambition 1.5 graus Celsius do setor têxtil no Brasil, né? E aí eu trago a fala do nosso CEO aqui, né, que ele disse que a gente quer liderar pelo exemplo. Então, a gente fez esse movimento sabendo que era desafiador, porque quando a gente olha, nossa meta de redução é de 50% no escopo 1 e 2. O Grupo Malve também foi pioneiro a traçar um plano de sustentabilidade lançado em 2015, com metas para 2020, onde a gente tem uma meta de redução de 20% de emissões de gases de efeito estufa. A gente alcançou 75%, porque mudou a matriz energética, fez grandes investimentos, né? Mas lá atrás a gente já tinha esse compromisso. Então, quando veio a proposta de assinar o Business Ambition, para a gente foi assim, no primeiro momento, um chamado do nosso papel e da nossa responsabilidade aí como empresa pioneira, tanto em inovação quanto pioneira em puxar a agenda ambiental, né? Mas também aquele frio na barriga, porque depois de reduzir 75% das emissões, se comprometer a reduzir mais 50% no escopo 1 e 2 era realmente desafiador. Então, o que eu queria trazer aqui é isso, esse compromisso, ele foi muito mais por conta da nossa essência mesmo, do nosso compromisso, da nossa certeza de que nós dependemos dos recursos naturais, e queria também compartilhar, né, feliz, que a gente alcançou já, nossa meta é baseada nos dados de 2019, a gente alcançou 19% já de redução, o que equivale ao que a gente precisa esse ano, na verdade, né? Então, fico muito feliz, a gente fez muitos cálculos, passamos por uma pandemia, por uma recessão aí de fornecimento de biomassa na região de Santa Catarina. A chuva está prejudicando muito a gente também no fornecimento, para os agricultores ou para os produtores de biomassa para fornecer para as nossas caldeiras. A gente está gerenciando isso diariamente, né? Mas a gente está muito feliz, porque até agora a previsão é que a gente vai conseguir alcançar a nossa meta do 3º ano, aí, com base em 2019. Então, é desafiador, mas a gente está feliz, muito feliz, porque outras empresas têxteis assumiram esse compromisso, outros varejistas assumiram esse compromisso, e é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir puxar 1,5 graus Celsius, né, ou contribuir, fazer o nosso papel aí nesse processo. Então, acho que eu não passei o tempo, estou com parabéns aqui. Thaís, muito obrigada, parabéns mais uma vez, Thaís, sempre fantástica. Muito feliz de saber que vocês já alcançaram 19% da meta, uma meta realmente muito ambiciosa, como as metas baseadas na ciência são. A professora Thelma vai ficar muito orgulhosa, seguimos as trajetórias e cenários do IPCC e da Agência Internacional de Energia, gente. E aí eu vou estender para o Paulo aqui, Paulo da Marfrig, muito bem-vindo, obrigada mais uma vez. Eu vou estender as mesmas perguntas, então se você puder contar um pouquinho, por favor, quais foram os motivadores para a Marfrig formalizar o compromisso com a iniciativa Science Based Targets e de que forma essa meta baseada na ciência está incluída na estratégia de descarbonização da companhia. Obrigado, bom dia a todas e todos, prazer estar aqui.
Muito obrigado pelo pacto, pelo convite. Antes de até te falar, eu me prometo ficar nos 5 minutos, eu me estendo muito, mas hoje eu vou prometer ficar nele. Mas, na verdade, acho que antes a gente precisa entender um pouquinho do que é o contexto da pecuária e o que é a Marfrig dentro desse contexto. A Marfrig é o segundo maior player global dentro do setor, com operações em todas as Américas e exporta para mais de 140 países. E se a gente particularizar no Brasil, mas tudo que eu vou falar aqui se estende para a Marfrig como um todo, a gente tem um grau de complexidade gigantesca, porque a gente está falando de uma produção pecuária, né, onde nascem os animais ali e onde eles se criam efetivamente, de cerca de 85% no Cerrado e na Amazônia. Né? Não bastasse isso, a gente está falando de 200 milhões de cabeças. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. 2,5 milhões de propriedades rurais se dedicam à pecuária de corte. A proteína bovina, a carne bovina, ainda ela vai continuar, ela faz parte da cultura gastronômica, não só do Brasil, mas como de muitos países ainda. Então você tem um contexto bastante complexo. Não bastasse isso ainda, ela não é verticalizada, né? Ou seja, tem produtores, que na maioria são pequenos, que produzem ali o bezerro, que depois tem uma segunda etapa, que é aquele que vai fazer a preparação desse bezerro para que ele possa estar pronto para o abate, né, que a gente chama de recria, e depois tem aquele fornecedor direto que nos fornece para que o abate aconteça. Não bastasse isso ainda, quando a gente fala de metano, que está muito presente na pecuária, né, a agropecuária ela é responsável por mais ou menos 72% das emissões de metano. E a pecuária, dentro da agropecuária, é responsável por 92% da emissão de metano. E a gente sabe que metano é um gás que ele tem um potencial de aquecimento que é cerca de 28 vezes mais do que o CO2, e não basta, mas ele tem um outro aspecto que é positivo. Ele fica cerca só de 12 anos na atmosfera, diferentemente do CO2 que fica mais de 150. Então, se você coloca isso tudo na equação, né, qual é o papel que uma empresa que atua nesse setor tem para que ela possa fazer a diferença, para que ela possa transformar a pecuária, porque a gente acredita que a produção de proteína animal ela é importante, sim, para a segurança alimentar global, mas qual é o papel? Como que a gente pode fazer essa transformação? E aí vem a motivação. Pegando todo esse contexto, a gente foi estudar. A gente se debruçou por mais de 3 anos, trazendo pesquisadores, né, da Embrapa, do CIAT, para que nos ajudasse a entender esse contexto todo, tanto dos escopos 1 e 2, né, ou seja, na questão do uso da energia no escopo 2 e dentro da operação propriamente dito, né, e ao longo da nossa cadeia. 97% das emissões, quando a gente fala de uma empresa do setor, está no escopo 3, está ao longo da cadeia, dentro dessa cadeia complexa que eu acabei de falar para vocês. Então, debruçando em cima disso, a gente foi ver onde estão esses fatores de emissões, como que eles se dão. Como que efetivamente a gente pode mitigar? Quais são os modelos existentes para que a gente possa trazer isso para dentro da empresa, fazer com que isso aconteça e para que isso sirva depois como um estímulo transformacional para a cadeia como um todo? Porque a Marfrig sozinha ela não vai fazer verão de jeito nenhum. Né? Mas como que a gente pode depois fazer com que a cadeia se movimente nesse mesmo sentido? Então, por meio de muita pesquisa, por meio de muito estudo, por da metodologia que a gente buscou, né, a gente viu que tinha ali o GHG Protocol, como vocês sabem, né, mas tinha ali, dentro do Science Based Targets, um caminho para que nós não só pudéssemos adotar os meios pelos quais a gente vai fazer com que haja redução dentro dos 3 escopos, né, definindo metas que são atingíveis, né, vocês não vão ver a Marfrig falando que em 2000x Bororó ela vai ser net zero. Né, a gente não tem meios para fazer isso ainda na pecuária. Então, o que a gente fez? Metas específicas dentro dos escopos 1, 2 e 3, para que a gente pudesse se comprometer, ter um plano de trabalho para que isso pudesse acontecer, ter um caminho de investimento para que isso pudesse acontecer. A gente já investiu cerca de 500 milhões de reais nos últimos 5 anos em cima disso, e vai ter muito mais investimento à frente ainda, para que a gente pudesse, então, começar essa jornada. Essa jornada, muito rapidamente, ela está baseada em 4 caminhos dentro do escopo 3, que é o mais complexo. A gente precisa de muita tecnologia que tem que ser levada lá no campo, na produção, né, para que esse produtor ele possa
ter melhoria genética, hoje a gente já tem comprovado dentro do nosso próprio negócio, dentro do nosso confinamento, comprovado que a melhoria genética faz com que a gente tenha animais que emitam menos. Então, tecnologia de melhoria genética é fundamental. A gente sabe que um dos maiores sequestradores de carbono que tem, né, é o pasto, é a terra. Então, se você faz manejo adequado de pasto, isso a gente pode ver, os dados técnicos do CEG, a gente vê que aquilo ali também é um sequestrador de carbono importante. A integração de lavoura com pecuária, com floresta, é um outro sequestrador importante. E a suplementação animal, né, na alimentação animal, é um outro fator importante também de mitigação, de redução. Então você tem hoje já, e a gente testa duas tecnologias, né? Uma da Cargill e uma da Silvatin, que é uma americana, a gente pode reduzir entre 20% até 45% das emissões na fase final desses animais. Então os meios estão aí. Agora, além de tudo isso, tem a questão do desmatamento. É fundamental que a questão do uso da terra esteja integrada também dentro dessa estratégia. Meu tempo está esgotado e eu já menti aqui no início, né? Mas o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Então, é o conjunto de tudo isso que vai fazer com que a gente efetivamente consiga fazer com que a meta que a gente estipulou, né, e que foram as metas aprovadas pelo Science Based Targets, aliás, dentro das empresas do setor foi a primeira que conseguiu isso, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é importante para a gente, inclusive para poder dar transparência. A gente tem a certeza de que não só a Marfrig vai conseguir atingir as suas metas, mas acho que muito mais importante do que isso é mostrar que existe efetivamente a possibilidade de se estabelecer uma pecuária de baixo carbono, quiçá uma pecuária carbono neutro, que possa ser transferida não só para o setor no Brasil, mas globalmente. Muito obrigada, Paulo, e muito bom ponto, né? A aprovação da meta da Marfrig também puxou outras empresas do setor para se comprometerem com a SBTi aqui no Brasil, então, sem dúvida, foi um movimento muito importante. E aí eu vou passar a palavra para o Rodolfo, então. A gente tem a indústria aqui, o setor privado, trabalhando para essa descarbonização, e o setor de energia tem um papel mais do que fundamental para isso. Então, Rodolfo, se você puder contar um pouquinho para a gente quais as estratégias adotadas pela CPFL para contribuir para essa descarbonização, vai ser perfeito. Obrigado, Lígia. Bom, aqui com o chapéu de empresa agora, né, CPFL, acho que é fantástico essa provocação do pacto de pegar setores que são tipicamente questionados, né, em cima de idoneidade, em cima de sistemas produtivos. Então nós temos aqui uma representatividade muito importante, mas sem dúvida nenhuma representam um dos setores que talvez mais tenha contribuído para esse aquecimento global, globalmente, né. Sem dúvida nenhuma, a CPFL, agora falando de CPFL, a gente já vem com uma história de sustentabilidade há bastante tempo. Em termos de mudanças climáticas, somos a de menor footprint de todo o nosso setor, mas em 2019 lançamos um plano de sustentabilidade para os próximos 5 anos, que venceria em 2024. Então, um programa de 20 a 24 integrado ao planejamento estratégico. Foi super bem, a gente avançou tanto que a gente gostou disso daí. E realmente a meta de 2030 é uma meta super importante, e a gente começou a ver que todos esses temas estão conectados. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de governança. Quando a gente está falando de governança, a gente está falando de público interno, de público externo. A gente está falando desse valor compartilhado de cadeia de fornecedores. Então a gente está falando daqueles temas materiais que percorrem toda uma empresa. E a gente, em um trabalho profundo que a gente fez esse ano, desde de fevereiro, a gente elencou 12 temas para serem trabalhados dentro da empresa, e a gente reuniu eles em 4 pilares. Eu vou dar uma lida aqui só para não falhar com nada, né? Soluções renováveis e inteligentes para todos os nossos clientes, operações sustentáveis, valor compartilhado com a sociedade e atuação segura e confiável. Isso são coisas que são esperadas de um setor como o setor elétrico, de uma empresa que pretende ser uma empresa de destaque em todos os sistemas. Mas sem dúvida nenhuma, a mudança climática é um tema que toda vez pega. Mas como que faz isso com uma empresa renovável? A gente já tinha toda uma questão renovável, estamos assumindo agora questões super importantes. E quando a gente escuta falar aqui que o crédito de carbono muito bom é aquele que sequestra, né, o sumidor, é verdade. Para o Acordo de Paris isso é super importante. Mas a gente não pode deixar de considerar
esse outro crédito de carbono que é tão importante, que também é de emissões evitadas. Então a gente precisa sim, essa é a transição, e esse é um modelo muito importante que a gente tem. E é por isso que a CPFL assinou a ambição Net Zero do Pacto. Então foi na última quinta-feira que a gente conseguiu aprovar no Conselho esse novo plano. E eu queria só comentar com vocês, né? Nosso compromisso então é 100% de energia renovável. A CPFL já tem 96% e agora a gente assume esse compromisso até 2030 com 100% de energia renovável. Ser carbono neutro a partir de 2025 e reduzir em 35% as nossas emissões até lá, no escopo 1, 2 e 3. Oferecer soluções de baixo carbono para os nossos clientes, não só em créditos carbono, mas airbags, e ajudá-los nessa transição. Isso daí é um papel da empresa como um fator mobilizador de outros atores da sociedade. Alcançar pelo menos 15% de frota elétrica, mas aqui quando eu falo frota elétrica não é aquele veículo de passeio, é o veículo médio, é aquele veículo que faz o serviço, por exemplo, de uma empresa de distribuição, aquele que vem uma escada em cima. Então isso daí a gente começa a impulsionar o mercado para que o preço caia mais de forma acelerada, para que isso daí se torne uma coisa muito mais forte. Também investir em hidrogênio verde, eu acho que esse daí é um dos pontos mais importantes e disruptivos, principalmente para a gente casar com a energia renovável e poder sim acabar com essa intermitência que toda vez é um calcanhar, que toda vez a indústria convencional fica pegando para a gente. E alcançar aí pelo menos 560 milhões em produção de soluções inteligentes junto aos nossos clientes. Em operações sustentáveis, né, pegar toda essa parte de ecoeficiência, seja consumo de água, de energia e geração de resíduos, e trazer com metas claras e objetivas. Esqueci de falar uma coisa super importante, todas essas metas elas são aferidas mensalmente, elas são reportadas a conselho a cada 3 meses e reportadas em nosso relatório anual. Então, aquela coisa assim de meta muito longa, vocês vão ver a evolução que a gente tem em todos eles. Uma coisa que é super importante, né, para a CPFL também, a gente precisa colaborar com outras coisas. Uma, eliminar plástico de uso simples. Então a gente está assumindo o compromisso de até 2025 sumir com todo o plástico de uso simples dentro das nossas operações. Essa é uma ação muito mais afirmativa do que concreta. A gente já consome muito pouco plástico, mas não faz mais sentido um grupo empresarial grande, significativo, não ter uma ação afirmativa como essa. Criar política de biodiversidade, a CPFL trabalha muito para que todas as operações dela estejam em acordo, não compliance e tudo, mas que a gente consiga incrementar todas as compensações que a gente faz através do aumento da biodiversidade e com isso medir essa biodiversidade que está sendo impactada. Uma coisa que é muito genial dentro de todo o programa da CPFL é fazer reforma de equipamentos, né? A gente realmente acredita em ciclo de vida de produto. E melhor do que ciclo de vida é reusar produto. Então, transformadores que a gente pode retirar da rede, que já estão depreciados ou com uma performance baixa, e recuperar todos eles, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 70 mil equipamentos até 2030. E uma coisa que é super importante, todos os equipamentos que a gente tira da rede, 100% destinados dentro da cadeia reversa, para a melhor reciclagem possível de todos os produtos. Também garantir 100% de compliance dos nossos fornecedores. Uma coisa que hoje a gente já faz dos fornecedores críticos, são 500 fornecedores, a CPFL tem 4.500, 500 deles já são monitorados em critérios de sustentabilidade. Mas a gente quer avançar. Até 2030, a gente quer fazer compras sustentáveis, em critérios específicos de CPFL, todas elas já começando a serem divulgadas pela nossa rede de fornecedores a partir de dezembro, onde a gente vai comprar, em critérios de sustentabilidade, no mínimo 85% de todo o empenho até 2030. Eu estou falando isso daqui de equipamentos de saúde e segurança até cabos de alumínio transformadores. Então esse daqui é um papel que a gente trabalha muito na rede, que é o papel das grandes empresas, é impulsionar toda essa nossa rede de fornecedores para que a gente faça isso. Um trabalho que é muito importante para a CPFL em valor compartilhado, por exemplo, obrigado. Investir 230 milhões em projetos sociais que maximizem a transformação das comunidades. A gente tem trabalhado junto às comunidades para que a gente faça essa inserção delas. Um projeto que a gente faz, um deles é a CPFL nos hospitais.
onde hospitais públicos e filantrópicos a gente faz toda a eficiência energética, painéis fotovoltaicos, ele passa a gerar a sua própria energia e com isso ele consegue ter uma redução enorme na conta de luz. Isso prove melhor atendimento para a comunidade, maior número de atendimento à comunidade, inclusive nós vamos ter o prazer de apresentar isso daí hoje lá no evento de São Paulo, junto com a Patrícia. E o mais importante, isso daí não é aquele piloto, pessoal. A gente investiu 155 milhões de reais nesses últimos 3 anos e ajudamos 325 hospitais. São 325 hospitais. A gente consegue fazer um atendimento de 500 mil a mais de atendimentos. A economia na conta de cada uma é de 10 milhões e meio de reais, melhor, cada uma não, de todas elas de 10 milhões e meio de reais até por ano. E isso é a forma de que a gente consegue fazer esse valor compartilhado. Com o tempo esgotado, eu só queria deixar bem claro aqui. Se essa COP é a COP de ação, é COP de compromisso. O que nós vimos aqui nessas empresas, nesses setores, são compromissos reais e concretos. O que eu gostaria é que a gente fosse um difusor de tudo isso daí. A gente precisa ser um difusor que o setor privado ele realmente está comprometido. Não existe outra forma de fazer negócio hoje que não seja assim. A gente sabe, qualquer uma dessas empresas aqui falou em 50 anos, a gente está em 110 anos, né? 110 é um número importante para o setor elétrico, né? A gente está a caminho do 220. E tudo isso é uma jornada bem interessante. Então, obrigado. Agradeço a todos. E o Rodolfo mencionou algo muito importante aqui, gente, que é o movimento Ambição Net Zero, do Pacto Global, um chamado a ação ambicioso para que as empresas se juntem aí, para que a gente siga descarbonizando a nossa economia em 2 gigatoneladas até 2030. Então, sigamos juntos. Se você não faz parte, vem com a gente. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui.